Rapaz. Já? Lá vou eu então, né? Vou me apresentar aí. Eu sou Jânio, eu sou casado com Carol, que é irmã de Arthur, e sou casado há 6 anos, né? Que ele não precisou a data, né? Casamos em 2014 e vamos com 6 anos de casado. Temos 3 filhos e aqui, né, dando trabalho, e temos um quarto que já partiu para a eternidade, onde Nosso Senhor. O meu mais velho tem 5 anos, tem uma menina no meio de 3 anos, aí teve um aborto, né? Depois de Rebeca, a gente teve um aborto e temos um bebê de 6 meses, né? Gabriel. E eu sou da comunidade de Aliança, sou consagrado na comunidade de Aliança e vou partilhar com vocês a respeito desse curso. Como ele falou, né? Ele era um curso, chama FB, de Formação Básica, né? Formação Básica 3, que era um percurso formativo que ele era em 6 cursos, aí depois ele virou 5, e esse conteúdo, assim, ele era dado originalmente em 14 semanas, aí depois ele foi reduzido para 7 semanas, e eu vou fazer em 2, né? Peço a graça do Espírito Santo e conto com a paciência de vocês também, né? Mas sem pretensão também de estourar o horário, né? A gente vai fazer o que dá aqui, certo? É, e assim, essa formação, ela é focada na moral, né? Na moral cristã, que pode ser um tema que pode gerar algumas polêmicas, né? Com certeza a gente deve tocar em algumas polêmicas por aí, mas eu já queria que a gente assim, não, que esse curso não vai ser um curso de pode e não pode, né? Assim, nem de apontar pecados e apontar o dedo para ninguém. Quem vai fazer uma reflexão moral a respeito do catecismo, né, assim, e do que é a revelação, né, sobre Deus e sobre nós mesmos, e a gente vai conversando sobre isso. Vocês podem, quando desejarem, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, se quiserem interromper e dizer alguma coisa, ou uma partilha, alguma coisa assim, pode ficar à vontade, né, para fazer essas coisas. Arthur também, Arthur também já pregou esse curso, acho que várias vezes, também se sentia à vontade para interromper e colaborar aí. E pronto, eu acho que é isso, né, de introdução. Sim, aí desde já Boa tarde, Auxílio. Acho que agora deu certo, não foi para tu? Graças a Deus. É, sim, aí eu já queria começar fazendo aqui um pedido de perdão, que a semana foi um pouco movimentada aqui, né? Teve consulta, teve adoecimento, teve dentista, teve um monte de coisa aqui da gente com as crianças. E algumas citações assim que são boas, né, que a gente traga assim tanto da palavra como do catecismo, eu não consegui separar para a gente trazer, né? Eu espero assim que ao longo a gente só toque em passagens que eu acho que são conhecidas para todo mundo, porque eu não vou ter elas marcadas aqui para a gente conferir o texto bíblico na íntegra, né? Mas aí, se Deus quiser, para a semana que vem a gente corrige isso. Então vamos lá, né? Falando de moral, entrando assim, né, na moral, a gente precisa se compreender, né? Assim, eu não sei, né, as áreas de estudo, de interesse, de formação de vocês, mas esse conteúdo todo da moral, ele se relaciona muito com a filosofia. E para a gente, não vou filosofar não, certo? Mas para a gente se orientar assim nesse conteúdo moral, a gente vai precisar tocar em questões que são fundamentais, que certamente eu acho que já passaram, que já passou pela cabeça de vocês, que são as questões do princípio, né, de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Eu acho que em algum momento do desenvolvimento humano de cada um, essas questões aparecem, né? Assim, de onde
eu vim e de onde tudo veio, e para onde eu vou e para onde tudo vai. Né? A gente percebe que o mundo está num estado de caminhada e a gente também, e a gente vai se fazendo essas questões. E até para a gente se entender assim, dentro de um conteúdo moral, a gente precisa refletir se a gente é alguma coisa, assim, definidamente, interiormente, e, e para onde a gente se caminha, né? Para saber se os atos que a gente pratica, eles estão alinhados com o nosso fim, com a nossa destinação, ou não. Né? Se a gente pode estar tomando decisões e atitudes no nosso dia a dia que não estão alinhadas com o que a gente é, assim, do que é o plano de onde a gente veio e para onde a gente vai seguir. Né? Aqui, por exemplo, dar um exemplo. É, um celular, né, um smartphone. Ele é alguma coisa e ele serve para alguma coisa, né? É um aparelho que serve para se comunicar. Você pega ali, manda mensagem, e-mail, né? Você troca informações com ele. E se eu faço isso com ele, né? Eu pego um celular e mando uma mensagem ou vejo um conteúdo ali, eu estou fazendo um uso que está alinhado dentro do projeto que ele foi pensado para ser, né? Mas se eu pego um celular e uso ele, por exemplo, para martelar um prego na parede, eu estou fazendo uso com aquilo que não corresponde ao projeto que ele foi pensado para ser, e aquilo vai ser o triste fim do celular. Ele vai se quebrar todo e ele não vai servir mais nem para mandar as mensagens dele, né? Então a gente vai fazer essa reflexão acerca de nós mesmos, né? Então vai precisar retomar o começo, a criação, lá do Gênesis, né? Que vai dizer lá que Deus, eu acho que é o primeiro versículo, um dos primeiros versículos, que diz assim, Deus criou, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Né? Daí a gente já tira que, assim, desse versículo, a gente já tira assim, que Deus, no princípio, ele criou tudo que existe. Né? Quando ele diz assim, ele criou o céu e a terra, ele está dizendo assim, tudo que existe foi criado por Deus. Tanto a realidade material, que a gente toca, né, todos os dias, né, a terra, tudo que existe aqui, que materialmente a gente encontra, foi criado por Deus, como também uma realidade espiritual, né? Que ele fala assim, Deus criou o céu. Né? Então, essa realidade espiritual, né, que às vezes a gente não concretamente não percebe, precisa de uma certa reflexão da ação da graça e da nossa meditação pela oração para acessar essas realidades, também foram criadas por Deus no princípio. E Deus, ele criou tudo para a sua glória. Deus não precisava, Deus não tinha necessidade de criar as coisas, né? É assim, Deus, ele se basta a si mesmo e ele não precisava criar, né, o mundo e tudo que ele criou. Mas ele cria como emanação do seu amor e da sua glória, para atestar a sua glória. E Deus, quando cria tudo, né, os primeiros versículos vão descrevendo tudo que Deus vai criando, e Deus vai vendo que tudo é bom. Deus vai criando todas as coisas e atesta a sua bondade, né? Ele, sei lá, faça a luz, e depois, no fim do dia, ele diz, e ele viu que era bom. Né? Aí depois, faça os animais que rastejam, os que voam, os que estão no mar. Aí depois ele diz, e viu que isso era bom. Então, Deus cria todas as coisas, e todas as coisas criadas por Deus são boas e são ordenadas. Né? Deus cria tudo com ordem. Assim, inclusive, essa característica de pôr ordem no mundo, ela é o que permite que a ciência se desenvolva, né? Assim, de essa concepção ocidental que a gente tem de Deus, né, que criou o mundo com ordem, é o que fez assim com que o Ocidente cristão desenvolvesse mais ciência do que as outras culturas, né? Por mais que as outras culturas tenham tecnologias e tal, mas ciência como método, né, assim, ela avançou mais e surgiu primeiro no mundo cristão. Então, essa ordem, a gente toca nessa ordem material, mas às vezes a gente tem dificuldade de encontrar essa ordem espiritual, né? Assim, às vezes é muito óbvio, por exemplo, uma gravidade, né? Que a gente solta um objeto e ele vai
descrever um movimento em direção ao centro da Terra, né? A gente vê isso, isso é muito claro, é muito tranquilo. Um objeto cai quando a gente solta, né? Mas uma ordem interior escrita no coração do homem, a gente tem mais dificuldade de acolher, né? Assim, de que o homem interiormente ele é feito segundo uma ordem. A gente vive num mundo que atesta isso, assim, materialmente, em todos os momentos, né? Assim, quando a gente adoece e vai no médico, a gente vai no médico porque, assim, sabe que o médico estudou a ordem biológica do corpo humano e acredita que ele entende dessa ordem que existe no meu corpo, né? E ele é capaz de restaurar o que está fora de ordem, né? Mas, às vezes, no universo psíquico espiritual, a gente não consegue, a gente acha que não tem ordem nenhuma, que a gente não é nada e que, assim, os nossos atos, as nossas ações, bastam elas estar de acordo com o que a sociedade diz que é certo, né? Assim, não existe uma ordem, assim, eu estou dizendo aqui o que se propagandeia hoje, né? Que assim que não existe um moral, algo moralmente bom e algo moralmente mal em si mesmos. Essa avaliação vai depender do acordo social, do que as pessoas dizem que é bom e do que as pessoas entendem como mal, né? E a gente vai fazer esse exame, assim, toda a criação ela é ordenada, né? Será que a única coisa que não tem uma ordem é o espírito humano? Então, seguindo nessa reflexão da criação, Deus cria todas as coisas, e Deus não só cria todas as coisas, mas ele cria e mantém e sustenta na criação. Ele sustenta o ser de todas as coisas criadas. Então, a criação de Deus, ela é diferente da criação que o homem faz, por exemplo, né? O homem quando cria alguma coisa, por exemplo, né, um marceneiro faz uma cadeira. Ele pega a madeira, pega suas ferramentas, ele faz uma cadeira e a cadeira existe. E ele não precisa sustentar o ser daquela cadeira, né? Assim, pensar naquela cadeira, amar aquela cadeira para que ela exista. Ela simplesmente existe. No caso da criação de Deus é diferente, né? Porque ele sustenta toda a criação nele. O ser das coisas está sustentado em Deus. Então, Deus, quando cria, né? Por exemplo, Deus, quando criou Arthur, ele molda Arthur do barro, né? Sopra sobre ele a vida. E a partir daí ele sustenta a existência de Arthur. Né? Assim, não existe um instante sequer que Deus não se ocupe de Arthur. Porque no dia que Deus não se ocupar dele, ele entra na não existência, né? Assim, ele para de existir, né? Assim, porque o ser das coisas é sustentado por Deus. E tudo que existe, existe para a eternidade, né? Uma coisa passa a existir, ela entra ela não existe pela metade, né? Ela passa a existir. E a única coisa que pode deixar de existir é o pecado, né? Que a gente comete pela graça da confissão, né? Os pecados confessados, Deus tira-os da existência, né? Eles não existem mais, apesar de a gente conviver com as consequências dos pecados, né? Então, aí a gente pode se perguntar, né? Não, gente, Deus cria todas as coisas, certo? E Deus cria e sustenta, né, todas as coisas. E Deus é perfeito, é bom. Aí a gente pode se levantar algumas questões, né? Rapaz, mas se Deus é perfeito, por que ele não fez uma obra mais perfeita? Né? Assim, a gente pode já primeiro fazer essa reflexão, né? Aí a resposta que o catecismo dá, que eu não vou saber citar, perdão, eu falei, eu já, né, expliquei, é que assim, é que Deus, ele é infinito, né? Aí N pode dar uma base matemática do infinito, né? E o infinito, por definição, ele cresce, é uma coisa que cresce infinitamente, por assim dizer, né? Ela não é um tamanho fixo, né? O infinito. Então Deus sempre poderia fazer algo mais perfeito, né? Assim, porque é infinito, né? Ele sempre poderia fazer algo melhor. Então a sabedoria divina fez as coisas em estado de caminho, né? Assim, ele vai criando as coisas porque é a maneira perfeita, né? Porque se ele fizesse uma coisa pronta e acabada, ele sempre poderia fazer outra mais perfeita, né? Então ele cria todas as coisas, entrega ao homem para que junto com o homem elas vão se desenvolvendo e se aperfeiçoando.
né? E outra pergunta que poderia surgir é, certo, Deus é bom, Deus criou todas as coisas com bondade, com amor, etc. E da onde vem o mal? Alguém já, acho que a gente costuma se perguntar, não sei, né? Alguém já se perguntou isso? De onde é que vem o mal? Né? Se Deus criou todas as coisas boas, de onde é que vem o mal? E assim, a gente vai perceber, né, que o mal, ele é um fruto do abuso da liberdade da criação, né? Tanto do homem como dos anjos, né? Assim, criados à sua imagem, né? Assim, o homem criado à sua imagem e os anjos que também que têm capacidade de pecar, né? Então, o mal, né, justamente essa questão do abuso da liberdade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E no que consiste essa imagem e semelhança? Né? Em que o homem é a imagem e semelhança de Deus? O homem é a imagem e semelhança de Deus porque ele goza da liberdade, fruto da sua razão, fruto da sua inteligência, a capacidade de compreender as coisas criadas, compreender a si mesmo, compreender o próprio Criador, e fruto da sua vontade, da sua capacidade de se determinar pelas coisas. Ele se coloca no movimento voluntário em favor do que ele quer. Então, essa característica de ser livre, de ser inteligente e de ter vontade de fazer as coisas de acordo com o que deseja livremente, Deus concede ao homem. Então, nessa liberdade está a faculdade, inclusive, de não obedecer, né? De não se submeter a Deus. Então, o mal entra no mundo a partir dessa negação da submissão do homem a Deus. O Deus que criou o homem para que o homem gozasse de tudo aquilo que era de Deus, né? Ele, a proposta da serpente, inclusive, ela lá no relato do Gênesis, é difícil até de a gente compreender, né? Porque ela diz assim, se você comer do fruto dessa árvore, você será como Deus, né? Sereis como Deus, uma coisa assim. Mas o próprio projeto original de Deus é que o homem fosse como Deus, né? Porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, o querer ser Deus do homem que foi pecado foi querer ser Deus sem se submeter a Deus, né? Apartando Deus, né? Eu quero ser Deus, mas não quero ser como você, não. Eu quero ser Deus do meu jeito, né? Esse conhecer o bem e o mal. Né? Eu quero o juiz do bem e do mal, quero ser eu. Então, o mal entra no mundo e mesmo assim, a divina providência, ela vai agindo nos seus caminhos para que Deus seja o Senhor da história. Mesmo o mal tendo entrado no mundo, a criação não foi abandonada por Deus. Né? Naquele exato momento que o homem peca, Deus já traça o seu plano de redenção. Né? Ele fala, por inimizade entre a serpente e a mulher, e ela, né, a sua descendência lhe esmagará a cabeça. Né? Ele já, no ato do pecado, ele já anuncia o evangelho, né? Se ele diz, ó, vai ter uma boa nova, né? O filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, que aí tem divergências de tradução, né? Tem gente que entende que nesse relato Deus está dizendo que a mulher vai esmagar a cabeça da serpente, né? Aí tem aí inúmeras imagens de Nossa Senhora pisando a cabeça da serpente. Já outras pessoas interpretam que é a descendência da mulher que vai esmagar a serpente, né? Que aí a interpretação é que seria Jesus Cristo que esmaga a cabeça da serpente. Né? Então, a divina providência vai conduzindo a todas as liberdades de todos os homens para conduzir a história, levando a criação de volta para si, né? Levando o homem de volta para si. Então, Deus, em momento nenhum, ele deseja o pecado do homem. Né? Ninguém peca por vontade de Deus. Mas as consequências do pecado que uma pessoa comete, a divina providência, ela vai guiando para poder conseguir tirar
daquele mal cometido, ela tirar um bem. E um bem superior ao estado que estava sem existir aquele pecado. Né? Aí alguns santos, eu acho que é Santo Agostinho, é Santo Tomás, que vão dizer assim: bendita a culpa original que gerou uma redenção ainda mais perfeita, né? Assim, de a gente se tornar é, salvo, redento por um sacrifício de amor tão belo como foi o de Jesus Cristo e ser elevado à condição de filho. Né? Assim, se não tivesse acontecido pecado, a gente não seria filho de Deus, né? Seria uma criação bela, alta, mas a redenção de Nosso Senhor opera em nós, né? A graça de ser filho. Então, assim, tem essa metáfora que eu gosto de contar, essa comparação, né? Assim, de que é como se existisse um jarro, um vaso de argila, muito belo, que se quebra, né? Ele se quebra em fragmentos. E Deus, ele não apenas reúne os fragmentos e monta, né? Para que o jarro seja como ele era antes, né? Mas Deus, ele junta ali os fragmentos e ele vai refazendo, colocando mais amor para que esse jarro, no fim, ele seja mais belo e mais perfeito do que ele era antes de ter sido quebrado. Né? Se ele nunca tivesse sido quebrado, ele não teria aquela beleza, aquela perfeição. Né? Então, eu acho que da primeira da primeira reflexão, né? Assim, eu tenho três coisas para dizer hoje. Essa foi a primeira. Eu acho que eu acho que a gente encerra isso, né? A liberdade do homem, a divina providência vai guiando tudo e Deus criou tudo e sustenta tudo e deseja o homem de volta para si. Né? A gente precisa ter isso no horizonte, né? A gente precisa Deus criou o homem com esse desejo de retornar para ele, né? O homem tem uma vocação, a felicidade, né? A bem-aventurança que só se realiza no encontro com Deus, né, com Cristo. O homem tem essa vocação dentro de si. Então, se alguém quiser fazer alguma partilha, alguma pergunta, porque aí eu viro a página aqui do meu roteirinho para a gente poder seguir. Ou tomar uma água, não sei. Sim. Não, acho que também se voar nessa partilha não tem problema não, porque N10 na matemática, viu? Perfeito, perfeito. parabéns. Bonito, é isso aí, ninguém explica, não. Só um comentário. Quando falou do jarro, eu me lembrei da. Não sei se é na China, que quando quebra um vaso, aí eles refazem com ouro derretido, para ficar em destaque as partes quebradas, que aí fazem parte do novo jarro. É só um comentário que eu achei interessante que Bom.
É bom que foi surgindo, né, as coisas e foi na unidade, né? Então, né, tendo refletido da criação, a gente vai refletir sobre os atos humanos, sobre aquilo que pode ser qualificado como um ato humano. Então, o homem, como ele goza dessa liberdade, sim, aí como é, o que é essa liberdade, né? A liberdade, também tem algum lugar do catecismo isso, diz assim, que é a faculdade de fazer ou não fazer algo, né? Assim, de agir conforme a sua vontade. Você quer fazer uma coisa, você faz, né? Nesse sentido que é essa liberdade. E não a liberdade, né? Assim, esse ser livre. Já a liberdade, ela não vai ser fruto do uso, assim, indiscriminado dessa faculdade, dessa possibilidade de fazer ou não fazer, de agir ou não agir, de acordo com o que cada um julgue. Porque a gente pode ter ações usando da nossa liberdade e que o resultado dela seja que a gente seja menos livre. Né? Assim, um exemplo simples. Né? Uma pessoa é livre, por exemplo, para entrar numa cela, numa prisão, se trancar lá dentro e jogar a chave fora. Né? Uma pessoa pode fazer isso, né? Uma cela, a pessoa entra lá, se tranca e joga a chave fora. No entanto, ela ficou menos livre. Né? Assim, ela perdeu uma liberdade. Né? Assim, de ser livre, ou ser livre não. Essa condição de ser livre, nossa, ela é uma faculdade de fazer ou não fazer o que se quer. Né? Só que nem tudo que a gente faz, usando essa faculdade, nos torna mais livres, né? Pode nos tornar menos livres. Né? A liberdade, ela passa a ser, então, curiosamente, a submissão dessa faculdade ao que é o plano de Deus. Né? Então, a liberdade, ela passa a ser obediência, aqui no caso, a todo o conteúdo moral, porque ele diz o que é interior nosso, que nós somos, e quando a gente vive fazendo ou deixando de fazer o que a gente quer, segundo a nossa própria vontade, sem essa medida de comparação, né, de Deus e da nossa consciência, né, que eu já vou falar da consciência daqui a pouco, a gente vai correndo o risco de se tornar menos livre. Né? Os pecados, eles vão nos escravizando. Né? Assim, a gente comete um pecado, aí daqui a pouco comete de novo, daqui a pouco a gente não, assim, para a gente sair desse pecado, a gente vai precisar de um esforço gigante, uma ação da graça, né? Assim, uma coisa é uma luta. Já as virtudes, pelo contrário, né? Uma pessoa ela vai crescendo numa virtude, ela continua livre para pecar, né? Assim, com uma, assim, não existe, não tem, acho que é o padre Paulo Ricardo, acho que faz essa brincadeira assim, eu não conheço ninguém viciado em castidade, né? Assim, porque quanto mais virtuosa a pessoa ela continua tendo a faculdade de pecar, né? Já o pecado, não, ele vai numa escalada que vai levando ao vício e vai tolhendo a sua liberdade. Aí, voltando para os atos humanos, né? Como a gente goza dessa liberdade, a gente acaba fazendo uma qualificação moral dos nossos atos. Então, aquilo que a gente faz, como foi um ato livre e a liberdade, ela gera responsabilidade, né? Se eu fiz porque eu quis, então eu sou responsável por aquele ato. Né? Então, essa questão da responsabilidade, ela vai fazer com que a gente dê uma qualificação moral dos nossos atos. A gente vai refletir sobre uma coisa que eu fiz para dizer se aquilo foi bom ou se aquilo foi mal. Né? Assim, todo mundo faz isso. Né? Pega uma conduta, um ato que fez uma coisa, a gente vai aquilo, né? Aí vai ter a questão da qualidade da formação da sua consciência. Mas você vai qualificar moralmente os seus atos. E um ato pode ser chamado um ato humano, um ato livre, ele precisa de três características.
que eu vou me lembrar de todas elas, se Deus quiser. Que é... Eu vou pegar o catecismo, certo? Senão eu vou me esquecer. Vão partilhando aí o que eu falei até agora, ou o que é que você acha que são essas três coisas, senão eu vou voar. Agora eu tenho que achar o parágrafo. Não, vamos partilhando aí. Tô bem pertinho. Rapaz, aquela Vamos lá. colocação do Robério do Jarro foi perfeito, maravilhoso. Eu nunca pensava assim, não, a gente não deixa de estar quebrado, mas toma um ensinamento de uma forma que nós nos tornamos melhores, né? E aquilo não precisa desaparecer, não, para que sempre a gente lembre o que a gente fez e não faça de novo. Valeu, Robério. Achei. É o parágrafo 1750, né? 1750. Eu não sei se tem alguma versão mais nova do que o meu catecismo, mas no meu aqui que já é um pouco velho, né? Que diz assim: a moralidade dos atos humanos. Então, não, eu acho que talvez ainda não seja isso, mas eu vou falar disso, certo? Que a qualificação moral de um ato, ele vai depender como é que eu chamo? Dessas três coisas, né? Que, assim, a primeira é o objeto escolhido. O objeto escolhido, no fim, é o ato em si, né? Por exemplo, sei lá, eu lavei o carro. Não lavei, mas eu vou dar esse exemplo, certo? Lavei o carro. Aí, o segundo item é o fim visado, ou a intenção. Então, o ato em si, ele já pode ter uma qualificação moral. Pode ser que o ato ele já seja mal em si mesmo. Mas se ele não for, por exemplo, nesse caso de lavei o carro, a gente vai precisar dessa segunda característica, que é a finalidade. Qual foi a finalidade de eu ter feito esse ato? E a terceira característica é a circunstância da ação. Alguém é da área de direito aí? Ninguém? Eu também não. Assim, mas a galera do direito ia saber se orientar, porque eu acho que o direito penal, ele se aproxima disso aí, para poder culpar a pessoa ou medir as penas, alguma coisa assim, entendeu? Porque o ato em si, né? Tem atos que são intrinsecamente maus, por natureza. Por exemplo, um adultério. Um adultério é sempre mau, né? Não tem finalidade que torne um adultério bom. Não, eu cometi um adultério porque eu queria chamar a atenção do... Ó, Alcira, que coisa boa, Alcira. Se eu falar besteira, por favor, me corrija, né? Eu acho que o direito penal tem a ver com essas coisas que eu vou dizer, né? Por exemplo, não tem como eu dizer, não, cometi um adultério, mas foi por um bom motivo, porque eu queria que chamar a atenção da minha esposa, porque ela não estava me dando atenção. Foi por isso porque era para preservar o meu casamento. Eu queria que ela me desse atenção, por isso que eu cometi um adultério. Não existe. O ato, se o ato tiver uma valoração má, não importa a finalidade, não importa a circunstância, certo? Já um ato para ser bom, ele precisa do objeto e ele precisa da finalidade, né? Assim, por que, Jânio? Então, pode ser que jejuar seja um ato mau? Pode, né? Se a finalidade do seu jejum for achar que você é melhor que os outros e você passar no seu grupo de oração dizendo pobres mortais, eu jejuei sexta-feira e vocês não jejuaram, né? Então, você se aproximou do inferno com o seu jejum, né? Então, um ato bom, ele precisa de um objeto bom, de uma intenção boa e de uma circunstância, né?
A circunstância, sim, aí no caso, a finalidade, ela tem esse poder de atribuir a valoração moral, porque a finalidade que, por exemplo, um ato, como eu dei um exemplo assim, de lavar o carro, por exemplo, lavei o carro, vai ser a finalidade que vai dizer se esse ato foi bom ou se foi mal, né? Não, eu lavei o carro porque eu quero que meu carro brilhe mais do que os carros da rua tudinho, e o povo veja que o meu carro é mais bonito do que o deles, né? Isso é uma coisa mal, mas não, eu lavei o carro porque hoje eu vou dar carona para meus irmãos ir para a missa e eles precisam de um carro bem limpo e cheiroso para andar. Então pode ser uma valoração positiva, né? Um ato bom. Foi por caridade que eu lavei o carro. Tô dando exemplo de lavar carro porque é uma coisa assim que não vai nem ver, né? Para vocês poderem aplicar. E a circunstância da ação, que é o terceiro ponto, ela não tem poder de mudar a valoração moral, né? A circunstância ela não torna uma coisa má numa coisa boa, mas ela pode atenuar ou ela pode agravar o bem ou o mal que estão envolvidos ali naquela naquela condição, né? Naquele ato. Então eu acho que, Alcira me corrija, eu acho que o direito penal ele tem essas questões, né? De a circunstância agravar ou atenuar uma pena, né? Aqui nessa questão dos atos humanos, aqui da qualificação moral, ele vai ter essa característica, né? Assim, de cometi um furto, roubei, é um mal, né? Agora, a circunstância é porque a minha circunstância, né, é de muita pobreza e etc. Meus filhos estão passando fome, não sei o que, foi um ato mal, é um pecado, mas ele é atenuado, né? Assim, vocês estão entendendo, né? Não é que isso torne o que você fez uma coisa boa, mas ele tem um peso de atenuação ou de agravo, né? Então, a partir daí, a gente precisa refletir sobre a consciência, né? Assim, que essa qualificação dos próprios atos, a gente vai precisar avaliar, vou botar o catecismo aqui de lado, como está a nossa consciência, né? Porque como a gente disse aqui, tem atos que são maus por natureza, que não adianta uma finalidade, nada vai uma blasfêmia. Você blasfema contra Deus, em que circunstância, né? Tem como você tirar, né? Atos que são por natureza maus, a finalidade não vai ter esse poder de alterar. Então, como é que a gente vai chegar nisso? De saber um ato mau e um ato bom, né? Assim, como é que a gente vai chegar nesse juízo? Aí vai ser a questão da consciência, né? Que eu tinha falado. A consciência, eu também não vou lembrar qual é o santo, mas tem um santo que diz que a consciência é o sacrário do homem. A consciência é o lugar onde Deus se coloca no íntimo do homem. Eu acho que é Santo Agostinho, aqui já fazendo outra citação, que ele diz que os mandamentos, né, a lei lá do Decálogo, os 10 mandamentos, são leis que foram inscritas no coração do homem, né, que Deus escreveu na pedra para Moisés aquilo que ele já tinha escrito no coração do homem. Então a consciência é esse lugar que quando a gente acessa, a gente encontra lá as respostas dessa valoração moral. Se o que a gente está fazendo é bom ou se o que a gente está fazendo é mal. Só que o acesso à consciência, né, à sua própria consciência, ele já é complicado porque vai precisar de oração, né, de silêncio, de oração. Porque, né, algum santo que eu não lembro diz que é o sacrário do homem, né, porque Deus habita lá. No íntimo do homem, Deus lá habita. Então é preciso essa experiência da oração para escutar a consciência, né, para saber se os atos, aquela conduta que a gente vem tomando, se aquilo está em ordem com aquilo que nós somos, com o que Deus nos fez, ou não. Se aquilo colabora com o meu fim último, que é voltar para Deus, ou não. E às vezes, assim, a sociedade, né, ela
ela é um pouco superficial, ela favorece uma superficialidade, né? Que a gente não se aprofunde em nós mesmos. Então, se a gente não tiver esse cuidado de se aprofundar em si mesmo, né? Assim, não em si mesmo, assim, de uma maneira vazia, assim, mas de para a oração, para acessar esse íntimo que Deus habita, a gente corre o risco de se tornar superficial, de não fazer os juízos morais com a consciência iluminada e vai acabar atribuindo essas questões de bem e mal, como a gente falou no começo, assim, com o acordo social, com o que é a moda, com o que está em vigência, o que os discursos da mídia dizem, né? O que a gente assiste na TV, o que passa na novela, ou o que a gente lê nos livros, o que vê nas séries, que parece que é bom, então é bom. Sei lá, uma coisa como aborto, né? Que aí a gente vai tocar nas feridas, né? Nas polêmicas. Um aborto voluntário, a pessoa, né? Foi lá e quis fazer um aborto. Então, se ela não tem uma prática de oração, não tem uma consciência iluminada, ela vai achar que é a coisa mais linda do mundo. Porque tudo que ela consome diz que é uma questão de saúde, que é um direito da mulher, que não sei o quê. Então a pessoa vai não ter a profundidade para nem sequer para se compreender, para saber de onde é que ela veio, para onde é que ela vai, né? E por que aquele ato em si ele é mau. Aí tem essas questões também a respeito da consciência, que eles também vão fazer a questão do peso do pecado, né? Assim, por exemplo, um pecado, eu acho que era coisa até para eu falar depois, mas eu já vou antecipar agora, né? Acho que até pela questão da hora eu preciso andar um pouco. Tipo, por exemplo, a doutrina da igreja diferencia pecado venial de pecado mortal, né? Nas escrituras, assim, tem indícios de que tem variação de gravidade dos pecados, mas a doutrina é que consolida isso como essa classificação de pecados veniais e pecados mortais. Acho que isso é familiar para todo mundo, né? Que tem pecados veniais e pecados mortais. Sim ou não? Se você nunca ouviu falar nisso, pode se manifestar também, que a gente esclarece, né? Então, um pecado, para ele ser considerado um pecado mortal, ele vai precisar de uma matéria grave. Aí, Jânio, o que é matéria grave? São o que está especificado relacionado dos 10 mandamentos, né? Aqueles mandamentos, eles são matéria grave. Os mandamentos, aí tem a questão da consciência, para saber se aquilo é pecado, você tem que saber que aquilo é um pecado. E a terceira é a vontade deliberada, né? Você tem que fazer livremente, né? Sei lá, matei uma pessoa, mas eu matei coagido, né? Eu matei coagido. Se eu não matasse uma pessoa, se eu não matasse, eu estava sob coação e eu me matar, uma coisa assim. Então esse pecado ele é atenuado, né? Assim ele, aí assim, dependendo do contexto, estou dando alguns exemplos que podem até complicar mais, mas dependendo do contexto, talvez nem pecado seja, né? O Alcira tá dizendo que tem uma ovelha querendo entrar, né? E assim, mesmo se for num contexto que seja pecado, essa própria questão de não ser uma vontade deliberada atenua. Vocês estão entendendo? Uma coisa que seria um pecado mortal, ela pode ser um pecado venial, ou eu não tinha consciência de que aquilo era um pecado, né? Assim, eu não sabia, né? Então aquilo também tem um poder de atenuação, né? De tornar o pecado mais brando, ou talvez aquela questão nem seja pecado, porque você não tinha consciência do fato em si, né? E os pecados mortais, né? Os pecados graves, eles têm uma consequência na nossa alma que eles matam a caridade, né? Então, o vínculo da perfeição que é a caridade, que nos une a Deus, um pecado mortal, ele mata isso em nós, né? E objetivamente o que é que significa, né? Que morrer numa condição de pecado mortal significa que a pessoa está fora da graça, né? Fora do estado de graça.
que, assim, sem levar em consideração, né? Assim, levando em consideração o que a doutrina nos traz, é uma situação que a gente corre um grande risco de estar se conformando ao pecado, assim, à morte, ao inferno, né? A perdição eterna. No entanto, esse juízo de quem vai para o céu e quem vai para o inferno, a gente não pode fazer, né? Assim, nós podemos emitir juízo sobre os atos, podemos, né? Sobre um ato, você pode olhar para um ato e dizer isso é um pecado mortal, mas você não pode dizer, você pode dizer assim, fulano cometeu um pecado mortal, pode. Você não pode dizer fulano vai para o inferno, né? Porque a misericórdia e a justiça, elas se relacionam de uma maneira profunda e misteriosa que a gente não tem como, né, dizer uma coisa dessa. Inclusive, a título de curiosidade, né, a igreja, ela proclama os santos, mas os condenados não, né, assim, você encontra listas e listas de santos, mártires, virgens, doutores e etc. Mas procure o nome de um condenado ao inferno que você não encontra em 2000 e tantos anos de igreja, né? Porque essa questão de quem está no inferno, né? Que vai medir o tamanho da misericórdia e como essas coisas acontecem, né? Aí eu acho que vale citar o caso clássico do suicídio, né? Suicídio já não é um pecado mortal, é um pecado mortal. Mata a caridade, a pessoa fica fora do estado de graça e morrendo nessa condição, né? Assim, se for bem sucedido, morrendo nessa condição, assim, a doutrina vai dizer que a pessoa é para ir para o inferno. Mas eu não posso dizer que a pessoa foi para o inferno, né? Assim, porque, primeiro, né? Como eu disse, tem que ter a matéria grave, tem. Mas a gente não sabe se tem a consciência e se tem a vontade deliberada. Né? Porque a pessoa pode não ter a noção da consciência de pecado e a pessoa pode também não ter a vontade deliberada. Né? Ela pode estar numa condição de sofrimento psíquico que priva essa questão de ela tomar uma decisão livremente. Né? E mesmo se ela tiver ela sabia que era pecado e ela fez porque ela quis mesmo, aí não pode dizer isso, porque a misericórdia, ela, não sei, né? Assim, o que é que Deus, como é que Deus age? Eu não tenho como atestar que a pessoa foi para o inferno, né? Então não diga, se você não sabe, não diga, né? A menos que você seja um santo de grandes revelações, né? Porque acho que já tiveram santos que já disseram, né? Fulano tá no inferno. Então você não diz, né? Você fica na sua, reza por ela e deseja a eternidade dela. E deseja que Deus faça a vontade dele, né? Porque se a pessoa também se condenar, a gente louva a justiça, né? Que aconteceu. Pronto, né? Então, para entrar no assunto final, posso, né, ainda pegar aí, se precisar, uns 10 minutos, né? Assim, para entrar no assunto final, o homem, quando ele vivia lá no paraíso, quando ele gozava antes do pecado original, ele desfrutava de uma justiça perfeita e da graça, não é na graça santificante, não. Tem um nomezinho no catecismo que era uma harmonia perfeita e uma intimidade perfeita que ele tinha com Deus. Que ele não adoecia, o homem não sofria, né? O homem não sofria, ele não ficava doente, ele... ainda não era esse termo que eu queria, mas ilustrou muito bem as graças preternaturais. Que ele vivia em harmonia perfeita consigo mesmo, com a mulher, né? Adão e Eva, com todas as coisas criadas, com Deus, e tudo era ordenado e tal. Quando a mulher e o homem pecam, o pecado entra no mundo, se instaura uma desordem no homem e em todos os homens, né? Em toda a criação, que é a noção de pecado original, né? Que nós temos. Às vezes tem gente que confunde, assim, acha que o pecado original que todo mundo tem é o sexo que a sua mãe fez com seu pai. Né? Eu já ouvi gente dizendo isso, né? Não é. Né?
o pecado original é o pecado de Adão, que misteriosamente ele atinge toda a humanidade. E a gente só vem entender isso com a revelação de Jesus Cristo, né, que vai dizer, por um homem só todos pecaram e por um homem só a redenção também atingiu a todo mundo, né? A gente só vem entender que todo mundo precisa de redenção por causa da ação redentora universal de Jesus. E esse pecado original, transmitido a todos os homens, ele deixa uma característica em nós, que são as concupiscências, que eu não sei também se for um conceito novo. As concupiscências são desordens no homem que instigam, que movem o homem, que fazem o homem desejar o mal, o pecado. É como se o homem vocacionado à felicidade eterna, ele desejasse as coisas santas, a beleza, a bondade, a justiça, a verdade. No coração do homem existe esse desejo, mas pelo pecado, existe dentro do homem também, pelo pecado original, um desejo pelo que é mal e uma satisfação do homem com o que é mal, né? Então, o homem goza, né? Assim, ele de alguma maneira ele se alegra com a maldade, com o homicídio, com a ira, sabe, com essas coisas. Isso gera no coração do homem alguma espécie de satisfação. E essa tensão existe no homem. Essas concupiscências são descritas em algum lugar do Evangelho, não sei se não é necessariamente no Evangelho, mas em algum lugar das Escrituras, como a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne e a soberba da vida. E dessas concupiscências vão nascer os pecados, né? A concupiscência em si, ela não é um pecado, né? Ela é uma atração ao pecado, mas ela em si não é má, né? Assim, não é que não seja má, ela não é um pecado. Ela não, por si mesma, né? Você pode ter toda a vontade do mundo de cometer um pecado e não pecar. E antes de entrar nos pecados propriamente dito, tem só que falar do batismo, né? Que o batismo ele é o que vai operar em nós o rompimento com esse pecado original. E vai causar uma série de outras consequências, né? Na nossa alma. Vai dar graça santificante, né? Vai dar o Espírito Santo. Mas aí, em relação à questão do pecado original, aí vale a questão de tocar nesse ponto, né? Da questão do batismo de todo mundo, de criança, de velho, de todo mundo, porque todos têm o pecado original, né? Uma vez, eu conversando com um protestante, eu estava de serviço, e eu sou bombeiro militar. Aí teve uma ordem de serviço dizendo que ia ter um batismo coletivo de uma igreja, acho que da Assembleia de Deus, em Cabedelo, na praia, um monte de gente ia ser batizada lá. E fui eu e o motorista, né, na viatura. A gente ia só acompanhar, né? Aí, nessa conversa de batismo, né, as pessoas sendo batizadas, aí quando a gente estacionou a viatura, ia descendo de um dos ônibus, era muita gente, assim, chegava de ônibus. Aí desceu do ônibus uma pessoa segurando um bebê, né? Aí o motorista disse, que coisa linda esse bebê. Eu disse, é lindo mesmo. Aí disse, como é que a pessoa vai dizer que um bebê desse tem pecado? Né? Lindo desse jeito. E tem gente que quer batizar dessa idade. Aí eu disse, certo, ele não tem pecado pessoal, ele não cometeu um pecado, né? É um bebê. Aí eu perguntei, eu disse, mas Cristo não deu a sua vida por ele, né? Assim, ele não precisa de Cristo, né? Ele não precisa da redenção de Cristo, né? Assim, em outras palavras, a gente acreditar que uma pessoa pode ser boa e justa sem Cristo, né? Assim, se ela não pecou, ela pode crescer e não pecar nunca, tecnicamente, né? Então ela não vai precisar de Cristo, né? Ou uma pessoa que
seja deficiente mental, por exemplo, né? Não vai pecar nunca, porque ela não tem malícia, né? Ela não tem consciência do mal que ela está cometendo, né? Ela não precisa de Cristo, né? Cristo não morreu por ela. Aí ele ficou pensando, né? Aí indo para o pecado, né? Batendo ali com aquilo que a gente falou de consciência, né? De ter uma consciência bem formada, a gente pode perder a noção de pecado, né? A gente pode dar, pois não, Arthur? Massa. Vou seguir, hein? Beleza? A gente pode perder a noção de pecado, né? Por uma consciência mal formada, né? A gente pode dar outros nomes. A gente pode, sei lá, achar que é só um comportamento que não é adequado, mas que em outra cultura pode ser bom, né? Ou contextualizar demais, né? Não, mas isso aqui não é mal, porque nessa circunstância não tem problema, né? Ou achar que é uma questão, algumas coisas, né, só são pecados se for uma pessoa para quem é religioso, não, isso é pecado se a pessoa for religiosa, se não for, não tem problema não, né? Vai relativizando e vai perdendo a noção de que é um rompimento com Deus, né? Assim, da nossa parte, né? É uma revolta contra Deus. Em última instância, um pecado é uma revolta contra Deus. É um, assim, não quero esse projeto de Deus, né? Eu sou melhor do que isso, eu quero viver de outro jeito. E a gente falou, assim, de pecado mortal, né? Como pecados graves, o que não quer dizer que o pecado venial ele seja uma coisa tranquila, né? Porque apesar de não matar a caridade, ela fere a caridade, né? E a enfraquece. Então, a gente às vezes se conforma assim com a questão da gravidade e não ser uma coisa grave, mas a gente tem que ter atenção à quantidade, né, dos pecados veniais, né? Porque assim, né, o catecismo dá alguns exemplos assim de um conjunto de gotas faz um mar, né? Assim, uma multidão de grãos faz um montão de farinha, né? Então a gente precisa ter atenção aos pecados veniais, né? Em relação ao pecado, tem a questão do pecado contra o Espírito também, né? Contra o Espírito Santo, que tem uma passagem que Jesus vai falar que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado, né? Não será perdoado. E realmente não será perdoado, né? Jesus falou, azar da gente, né? Se um dia pecar contra o Espírito Santo. E esse pecado contra o Espírito Santo,
ele vai ser essa última instância de revolta, né? Porque o Espírito Santo é que faz a ação santificadora em nós. Né? A própria reconciliação de Jesus Cristo, ela opera em nós pelo Espírito Santo, né? Vai nos levar, essa rejeição, esse pecado contra o Espírito Santo, vai nos levar, inclusive, à rejeição da própria misericórdia, né? Assim, até a negação de que Deus pode me salvar, né? De que Deus pode agir em mim, de que Deus, né? Então, o pecado contra o Espírito Santo, ele gira em torno dessa questão, né? De que pode fazer esse rompimento e aquele que é capaz de me santificar, eu rejeitar. E a gente entra, né? Acho que no nosso último assunto, que são os pecados capitais, que são essa palavra capo, né? Esse prefixo capo, é latino de cabeça, né? Assim, de pecados que são cabeça. Que deles eles têm membros, né? Assim, deles nascem outros, né? Deles vêm outros pecados. E são pecados principais, assim, né? Que eles vão nascer daquelas concupiscências que falou, né? Da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Então, são 7, né? Que são conhecidos até, esses 7 pecados, e eu vou relacionar eles, passar e fazer um comentário breve, assim, também, pela questão do tempo, né? Eu deixei até aberto aqui no manual para não esquecer nenhum. Mas seguindo a, a concupiscência da carne, ela vai estar relacionada com 2 pecados capitais, que são os pecados da gula e o pecado da luxúria. A gula é essa, assim, a gula e a luxúria, né? Os dois, eles nascem de uma desordem em nós, de algo que o próprio Deus nos deu, que foi corrompido pela experiência do pecado original, né? Porque tanto o pecado da gula como o da luxúria, eles partem de coisas que nos são essenciais, né? A gula na nossa relação com o alimento, né? Uma pessoa, um indivíduo, precisa comer, né? Para subsistir. E Deus coloca esse desejo por alimento como uma coisa que é necessária para a gente viver, né? Só que se a gente toma isso como um fim, né? Essa satisfação dessa necessidade de ser o meu ídolo, né? A minha coisa mais importante, eu vou fazer disso um ídolo, vai ser meu Deus, né? A comida, vai dizer assim, você vai ser o catecismo, não é no catecismo que tem isso, não. Eu não lembro onde é que está isso, que diz, você vai ser escravo do seu ventre, né? Assim, a sua barriga vai mandar em você. E aqui não é só a comida, né? Assim, uma relação de desordem com a comida, mas também com bebida, né? Atenção, bebida, bebedeiras, essas coisas, né? Que beber em si também não é mal, né? Mas essa relação desordenada, ser escravo, é mal. E também aqui pode entrar fumo e uso de drogas, né? Assim, essa relação desordenada que escraviza, entra aí, nasce desse pecado original da gula. E a outra coisa que nos é essencial, que a desordem gera a luxúria, que é a questão do sexo, né? Jane, como assim o sexo é essencial? O sexo é essencial do ponto de vista da preservação da espécie, né? Assim, o sexo precisa existir para que a humanidade não acabe, né? Para que se gerem novos filhos de Deus. É uma necessidade coletiva, assim, né? Não é uma necessidade individual. E disso, a, a nossa a nossa humanidade caída, corrompida pelo pecado original, perverte em uma série de pecados, né? Que aqui no manual tem uma série de... Quando essa punção sexual, né? Essa força, essa energia sexual que tem na gente, que é necessária à preservação da humanidade, isso pode virar a fornicação, né? Que é a união de pessoas não casadas, pode virar o adultério, que é a união de pessoas casadas sem ser com o cônjuge,
pode virar estupro, né, que é uma violação violenta, pode virar um incesto, que é de pessoas da mesma família, pode virar um sacrilégio, que é se for com uma pessoa consagrada a Deus, né? Pode virar masturbação, pode virar aquela interrupção voluntária, né, que o povo chama de coito interrompido. Pode virar sodomia, né, que aqui é o termo para a união de pessoas do mesmo sexo, que hoje seria aqui uma homossexualidade, né? Homossexualidade não, assim, mas o ato sexual homossexual. Né? E a bestialidade, que é o ato sexual praticado com animais, né? É toda sorte de coisas assim. Quando a gente se acha que pode dispor do nosso corpo, de prazer livremente, a gente vai entrando nessas questões. Né? Gula, luxúria. Vamos seguir. Aí vamos para a inveja. A inveja, ela é um pecado e ela é, sim, a gula, né? Assim, tem algumas coisas que eu já lembro aqui de cara, né? A gula e luxúria, a virtude é a temperança, né? Para frear esses instintos, né? Crescer na virtude da temperança. A inveja, ela é, quando a gente fala assim, a gente já fica assim, como é que a gente faz isso, né? Mas a gente faz isso. A inveja é você se sentir mal com o bem do outro, né? Acontece algo de bom na vida de outra pessoa e você se sente mal, né? Porque você acha que você é mais importante, que era para ser você, que você queria ser elogiado, porque você queria receber prêmios e méritos e foi para outra pessoa. Né? No fim, você se acha que é melhor do que ela. Né? E é o contrário da caridade. Né? A caridade é você se sentir feliz com a felicidade dos outros, né? Com o bem que acontece nos outros. Era para lhe alegrar, né? Pela caridade. E a gente se entristece, né? E disso vão gerar outros pecados, né? Aí gera furto, gera, enfim, uma série de outras maldades, né? Então falei da inveja e vou falar agora da avareza. Vou localizar aqui, a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, né? Aí a palavra também é rica em exemplos disso, né? De não vai ter dois senhores, senão você vai amar um e vai desprezar o outro, né? Se você tiver o dinheiro ou os bens, as posses como Deus, vira um ídolo e você vai gera aí uma série de outros pecados, né? Fere também a questão do socorro aos pobres, né, aos irmãos. Você fica insensível às necessidades dos outros, né? Porque você tem os seus bens por ídolos, então você não pode socorrer um pobre, você não pode socorrer um irmão. Você tem gente que não consegue gastar, tem gente que não consegue comprar, precisa de um negócio. Da inveja é a caridade. Viu, Alcira, né? Do, do se dar pelos outros. Assim, eu não tenho virtude para saber de todas as virtudes, não, certo? Se eu não souber, é porque eu ainda estou na luta, certo? Não me julguem. Aí, eu tava falando de qual? Da avareza, né? Então, tem gente que não consegue comprar uma coisa, assim, o cara precisa do negócio, tem o dinheiro para comprar um negócio, mas não compra o negócio porque vai gastar muito, né? Assim, ou tem um serviço para fazer na casa, às vezes, né? Uma coisa assim, rapaz, isso aqui tá quebrado, ou isso aqui mas o cara não consegue, ele tem o dinheiro, mas não consegue, porque ele vai perder o dinheiro, né? É o apego desordenado. O cara começa a dever, né? Consumismo e não sei o que, e vai entrando numa bola de neve. Né? É, faz da realidade terrestre o seu fim supremo. E aqui, assim, não que os bens sejam maus, né? Os bens, eles nos servem, né? Para a nossa santificação, para a santificação dos nossos irmãos, né? Da comunidade. Mas eles não são ídolos, né? Eles não podem ocupar o lugar de Deus. Então, eu falei
luxúria, gula, inveja, avareza, né? Vamos para o próximo. Cadê o próximo? O próximo é a ira. Ira. Pois é, foi uma coisa meio que um assunto que eu devia ter falado que eu acabei pulando, essa questão das paixões, né? Que as paixões são movimentos interiores que vão nos atrair ao bem. Só que existe uma escala de bens, né? E a gente pode chamar a bens coisas que não são bens. E as paixões vão nos mover a isso. A ira, ela vai residir no meu desgoverno, né? Assim, de eu não ter a prudência de frear esses impulsos, né? De levá-los, né? De não submetê-los à razão, né? Então, da ira pode nascer uma série de pecados, de vingança, de agressão, né? De querer de ser uma pessoa que não se tem, né? Assim, que não consegue, só age impulsionado por paixões, né? Paixão aqui não necessariamente paixão de novela, né? Mas paixões desses movimentos interiores que nos movem, né? A ira, inveja eu já falei de 6, foi? Não, 5, né? Falta ainda a preguiça e o orgulho, né? Então vamos para a preguiça. A preguiça, ela é um pecado que eu digo a gente, mas sou eu, né? Que a gente gosta, né? Da preguiça, parece um pecado fofinho, né? Um pecadinho assim, uma coisa bonitinha, a preguiça. É a que a gente acha que é só botar mais 10 minutos no despertador, né? É só o soneca, aquilo ali que é preguiça. Mas ele está falando aqui de preguiça espiritual, né? Preguiça assim que se opõe a nos mover aos bens espirituais, né? Assim, de que a gente, as coisas espirituais são boas, né? Agradáveis, mas existe uma tensão na gente que quer meio que diminuir as coisas, né? Assim, que quer diminuir, quer empatar, né? Assim, eu não sei se vocês sentem isso, mas, por exemplo, rezar o texto é ótimo, excelente, é legal rezar o texto. Mas às vezes tem dia que parece que tem uma tonelada no texto para você pegar o texto e rezar ali, ou para você fazer uma vigília, ou para você ir para a missa, ou para você rezar, né? São coisas boas, agradáveis, a gente sabe, né? Assim, da alegria que isso traz para o coração, de tudo que aquilo, né, representa, e às vezes a gente vai matando, isso vai virando uma tristeza, ou uma coisa que a gente vai adiando, vai deixando para depois, né? E é um pecado, né? Essa preguiça espiritual, ela é a assídia, né? O nome dela, assídia. E vai dando um desgosto por aquilo que é espiritual, né? Pelas coisas espirituais. É diferente aqui daquela noite escura, né? Que os místicos passam e dizem, né? Não é isso, não. É uma coisa assim, negativa mesmo, assim, de executar mal ou não querer fazer as coisas espirituais. E o último é o orgulho, né? Por que ele ficou para o fim, o orgulho? Por quê? Porque é o pior que tem, né? Porque é o mais satânico de todos. O orgulho, ele é o início do pecado, né? O orgulho é o que fez o Satanás ser o Satanás, né? O diabo romper, né? O orgulho é o nosso pecado original, né? É o dizer, não, eu quero ser Deus e não quero ser contigo, não. Eu quero ser Deus sem você, né? Eu quero ser Deus por mim mesmo, né? Esse é o orgulho. É eu me esquecer de quem eu sou e de quem Deus é, né? Assim, em resumo, é isso, né? Assim, eu acho que eu sou Deus e que eu posso, né? Aí daí nasce a soberba e todos os outros pecados vêm disso, né? Assim, e o pior, né? Assim, de que eu acho que é o mais enraizado na gente, né? Por essa questão do pecado original, né? A gente carrega
como se fosse um tijolo, assim, o orgulho, toma aí, né? E na vida matrimonial, né? Vocês são todos casados aí, sabem como o orgulho é cruel, né? Que a gente fica nessa besteira de querer ter razão, de, né, não vou pedir desculpa não, ela tá errada, né? Ou fica com esses orgulho, né? Sem querer se abaixar, sem querer se humilhar, quando Nosso Senhor só vive se abaixando e se humilhando, né? Jesus só fez isso a vida toda, se abaixar e se humilhar, se abaixar e se humilhar. E o orgulho, o que é que o orgulho deu ao homem? Deu o pecado original, né? Assim, e a humildade, que seria assim a virtude, né? Que combate o orgulho, a humildade, ela deu tudo, né? Assim, a humildade, o abaixamento de Nosso Senhor, a obediência até a cruz, ela deu tudo. E fruto do orgulho tem a vanglória, a soberba, né? E a gente, sim, a gente pode, a maluquice chega a um ponto de que às vezes a gente acha que o orgulho é um bem, né? Assim, o cara faz, sei lá, eu vou cometer uma blasfêmia aqui, certo? Sou Flamengo, com muito orgulho, né? E o orgulho é uma coisa boa, né? Assim, não vou nem falar do Flamengo, porque não precisa dizer que o Flamengo não é uma coisa boa, né? Mas o orgulho é uma coisa boa, né? Assim, você vai bater no peito para dizer que é orgulhoso, né? Assim, sou nordestino com muito orgulho. Ser nordestino é massa, né? Aí já é melhor. Mas o orgulho é uma coisa boa, né? Assim, o que é que você fez? Assim, qual o mérito que você tem, né? Para ser nordestino, o que é que você fez? Nada. Foi uma graça, né? Assim, você ter nascido aqui no Nordeste, né? Se você nasceu aqui, você não tem mérito nenhum disso. Nem você não tem mérito de nada, né? Seus méritos são o inferno. Assim, o que você vai conquistar por si mesmo é o inferno. O resto é a graça, né? Assim, o que lhe Eu sou acontece de bom. Flamengo, viu? Sem orgulho, viu? O importante, Felipe, é Jesus no coração, viu? Saúde, né? Paz. Isso aí a gente leva, né? Mas o que eu digo é assim, a gente chama o orgulho de um bem, né? Assim, orgulho negro, orgulho de ser negro. E você negro é uma graça, né? Assim, foi uma coisa que Deus lhe deu. Você tem orgulho, né? Assim, você vai tomando as coisas de Deus para si, né? Uma coisa que Deus dá, você reivindica para si e rouba, né? Meu, eu sou orgulho disso aqui. Não é graça, né? Tudo é graça. A gente vai querendo ser Deus, né? O orgulho só faz isso, a gente querer ser Deus sem Deus, né? Por outra via. Então, a gente corre o risco de fazer isso com muitas coisas, assim, de chamar um mal e revestir ele, achar que ele é bem, né? Sei lá, tem outros exemplos, mas que eu não vou lembrar agora. Mas, assim, a fraqueza, por exemplo, e você dizer que é misericórdia, não, é porque era misericórdia, não, é fraqueza, né? Assim, uma fraqueza não deu o nome das coisas, um mal é um mal, né? E um bem é um bem, né? Assim, não mistura as coisas, não, né? Ou ao contrário, uma pessoa age com misericórdia, que é uma coisa forte, né? É dos fortes, aí você diz que ela, não, foi fraco, porque perdoou, né? Não foi, meu irmão, né? Assim, o cara que perdoa como, acho que é o Papa Francisco que diz isso, né? O mais forte é o que perdoa primeiro, né? Assim, de a gente ter a medida reta das coisas e chamar elas pelo nome, né? E reconhecer elas como são. Então, falei demais, já tô com a boca seca. E isso. Ah, agora eu entendi. É, Santa Teresa, eu acho que chama isso de falsa humildade, né? Assim, de diz assim, fulano, é, canta na missa, né? Aí fulano diz, não, mas a minha voz é feia, não sei o quê, tem que ser mais bonito para cantar na missa, né? Eu não... É melhor que você cante com a sua voz feia, né? E ofereça a sua voz feia no serviço da vinha e todo mundo saiba que você canta mal, né? Do que você, por uma falsidade de humildade, você ficar, não, né? Não canto, não presto, né? Assim, de que é falso. Na verdade, é apego à própria imagem, para não passar uma vergonha, para não errar, né? Para não, né? Assim, em alguma instância é um orgulho mesmo.
E assim, sábado que vem, né? Eu tô aí de novo. Rezem por mim, rezem pela minha família, rezem para dar tudo certo. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Passei muito horário, eu queria passar 10 minutos, passei 20, né? Passei 20 não, passei meia hora. Foi mal. Tem, tem dois blocos. Deixa eu ver aqui. Tem um lá pelo 300 e pouco. Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Manda, manda. Pode deixar. Já tô aí de novo.